Estamos iniciando mais um programa Família em Pauta, um programa do Movimento Familiar Cristão na TV Maceió, canal 22 da NET. Nosso programa tem a finalidade de levar aos telespectadores assuntos direcionados à família, orientando, evangelizando e também divulgando as ações do Movimento Familiar Cristão. No primeiro bloco do programa de hoje, vamos conversar com a endocrinologista Jamile Vanderlei e no segundo bloco participam da conversa também Marcos Ainhar e Carolina Lima, pais de uma criança diabética e membros também do Movimento Familiar Cristão. Hoje a conversa será sobre diabetes. Para iniciar o programa de hoje, invoquemos o Espírito Santo. Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da tua consolação por Cristo nosso Senhor. Por Cristo Senhor, nosso amém, estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. Obrigado, telespectadores, por mais uma vez a sua prestigiosa audiência. Pois bem, a diabetes atinge milhões de pessoas no Brasil. E se não for bem controlado, pode levar ao longo dos anos ao comprometimento da visão e da função renal, da potência sexual e outras coisas mais. Estima-se que no total de indivíduos diabéticos no Brasil, metade desconheça o diagnóstico. Para falar sobre diabetes estão aqui os nossos convidados, para dirimir as dúvidas dos telespectadores. Muito obrigado, doutora Jamile, pela presença. Mas, afinal de contas, doutora Jamile, o que é a diabetes? Diabetes é uma doença, né, relacionada a um órgão, que é o pâncreas. O diabetes, a gente tem vários tipos de diabetes. O diabetes tipo 1, que é o diabetes que atinge mais crianças e adolescentes, e a maioria das vezes, ele é causado por uma agressão do pâncreas, e esse pâncreas para de produzir insulina completamente. Então, essa criança não tem insulina, é o diabetes tipo 1.
O diabetes tipo 2, geralmente, ele vai atingir mais adultos e idosos, que é o diabetes ele tem duas fisiopatologias. Ele tem a resistência periférica à insulina, que é quando a insulina não consegue agir bem, e tem uma deficiência também do pâncreas em compensar essa resistência. Ele está muito relacionado à obesidade. E tem o diabetes, a gente não pode esquecer também, o diabetes gestacional, que é um diabetes que vai atingir a mulher só durante a gestação. Depois disso, ela pode ficar normal ou permanecer diabética. É muito comum esse diabetes gestacional? O diabetes gestacional atinge em média 7,6%, tanto nacional, que é uma média nacional, como daqui de Alagoas também. 7% das gestantes podem desenvolver diabetes gestacional. Doutora, a minha coisa é a diabetes, ela se desenvolve até que idade das pessoas, assim? Qual é a faixa etária das pessoas que desenvolvem a diabetes? Bom, o diabetes tipo 2 é o diabetes mais comum. Então, o diabetes, ele predomina na faixa etária do adulto jovem e do idoso. Acima dos 50, 60 anos é onde tem o pico de diabetes. 70 anos, quanto mais velho, você pode ter uma chance maior de desenvolver diabetes. Ele não tem uma idade. O diabetes pode aparecer em qualquer idade. Todos os telespectadores sabem que quando a gente vai em endocrinologista, né, todos nós sabemos disso, a primeira coisa que a gente calcula é o IMC. Todo mundo que é obeso sabe disso. Me explica melhor essa relação do IMC e a diabetes. O diabetes, a obesidade, ela é um fator de risco, mas o diabetes, ele não só vai atingir quem Quais são os outros fatores? Tem vários. A idade é um fator importante, a tendência genética, principalmente no tipo 2, a tendência genética ela é mais importante. Um diabetes gestacional, se você fez o desenvolvimento do diabetes durante a gestação, a mulher leva um risco maior para ter diabetes na velhice. E a obesidade, a falta de exercício físico. Então, a obesidade hoje está muito ligada a diabetes. Mas a gente também tem pacientes obesos que não têm doença nenhuma. E magros que têm doença. Essa imagem aí pode qualificar bem, né? A cintura, né, doutora? Essa imagem é um fator de risco importante para a diabetes. Você pegando um paciente assim, você vai investigar o diabetes. Mesmo que esse paciente não apresente de primeira uma glicemia alterada, um paciente obeso com fatores de risco, você tem que ir buscar o diabetes, que ele pode estar escondido. E esse obeso, ele é mais forte a diabetes tipo 2 no obeso, é isso? Sim, exatamente por essa fisiopatologia que a gente está dizendo. No obeso, ele tem uma resistência periférica à insulina. O pâncreas dele produz insulina, só que pela obesidade, essa insulina não consegue agir bem. Doutora, só para os nossos telespectadores que estão nos assistindo agora poderem entender o que é essa resistência periférica. A resistência periférica à insulina é causada pelo excesso de peso, né, e pela falta do exercício físico. Então, ele não deixa a resistência à insulina. O obeso, geralmente, ele tem hiperinsulinemia. O pâncreas do obeso, ele passa na primeira fase da doença produzindo muito insulina para compensar essa insulina que não consegue agir pela obesidade, entendeu? Por essa resistência. Agora, aí chega num momento, o pâncreas cansa, exatamente, chega um momento que o pâncreas cansa de produzir tanta insulina e aí vai abrir o quadro de diabetes. E os níveis de glicemia, como é que é medido, doutora? Me explica melhor isso. Pode ser, a dosagem da glicose no sangue, né? Ela pode ser feita em exames de triagem no sangue, no dedo, né? Que é o teste de glicemia capilar. Esse é o primeiro exame de triagem, ou a glicemia no sangue mesmo. Valores de diabetes, assim, acima de 200, aí você já tem, não precisa estar em qualquer momento. Se você tem uma glicemia acima de 200, você já tem um diagnóstico de diabetes, né? Do tipo 2? Do tipo 2, sim, ou não, ou uma criança do tipo 1 com a glicemia acima de 200 vai ser diabetes. Se você tem uma glicemia acima de 126 em mais de uma ocasião no jejum com sintomas de diabetes, também faz o diagnóstico de diabetes. E pacientes que têm glicemia acima de 100, né, glicemia acima de 100, só que abaixo de 126, esse paciente tem que ser investigado. Você vai avaliar o quê? Os fatores de risco, como a gente já viu. A idade, história familiar, se tem obesidade, todos os fatores de risco. E mesmo assim, esse paciente ele deve ser investigado mais a fundo, que é a curva glicêmica, que é o exame que a gente faz para fechar o diagnóstico de diabetes, que é o tal do exame conhecido como exame da garapa. O paciente chega no laboratório, aquele bem doce. Aquele que é bem doce. Agora, um paciente, ele fala muito que é engraçado, mas doutora, a senhora mandou tomar aquela garapa doce, como é que a minha glicose não ia subir, né? Então, a gente tem que ter, ali tem 75 gramas de glicose, não é tanta glicose assim. Se a gente tem uma ideia, uma pegada de macarrão, ela tem mais ou menos 120 gramas de glicose. E o teste é feito com 75.
Talvez seja pela intensidade do Pela teste, né? intensidade Não, o teste é o doce dele é que é ruim, mas Sim. a quantidade de açúcar não é tão grande assim. Se falou que a obesidade é uma causa importante da diabetes. Em termos percentuais, doutora, entre a obesidade, a hereditariedade e os outros fatores de risco, a senhora considera qual é o mais importante? A genética, ela é muito importante, ela é um fator de risco. E hoje em dia a gente diz, não, na minha família não tem ninguém. É muito difícil uma família não ter ninguém diabético. Às vezes você não tem o diagnóstico de diabetes. Porque metade da população que tem diabetes, ela não tem sintoma, ela não sabe nem que tem diabetes. É assintomática. Entendeu? Então, a obesidade é um fator de risco muito importante, porque a obesidade traz junto com ela o quê? Uma alimentação errada. Né? Dificilmente um obeso come certo. Né? Ele pode não comer muito, mas ele come errado. Ele escolhe os alimentos errados. A falta de atividade física, ela é muito importante também. Né? E o estresse de vida, que hoje em dia se vive num ritmo de vida muito complicado. Né? A gente hoje tem vivido... O estresse realmente... Realmente é um fato. Até porque ele atrapalha a sua qualidade de vida. Sim. Então, a sua comida está relacionada à sua qualidade de vida, o seu sono está relacionado à qualidade de vida, o exercício que você faz, né? De uma forma geral. De uma forma geral. O estresse, né? ofende a todos nós. Ofende de várias formas. Doutora, esse esquema que está na tela aí mostra o quê pra gente? Esse esquema está mostrando exatamente a liberação de insulina, né? A comida entra, né? Quando chega no estômago, essa comida vai ser absorvida e vai liberar via pâncreas os hormônios, a insulina, o glucagon e outros hormônios intestinais. Hoje em dia a gente já tem muitos Esse é o hormônios. pâncreas, né, doutora? Esse ali é o estômago, né? Certo. Que ele está mostrando. Sim. E aí vai para o pâncreas Sim. liberar a insulina. O pâncreas vai liberar o azulzinho, ali é o pâncreas mesmo. O pâncreas está liberando insulina na circulação. E é essa insulina que vai colocar o açúcar do sangue para dentro da célula. Certo. E na resistência, na criança que não tem insulina, o açúcar da digestão fica no sistema circulatório, no sangue, e não consegue entrar na célula para ser digerido. Porque é a insulina que faz isso. E no tipo 2, que tem resistência insulínica, ele tem muita glicose no sangue, muita insulina no sangue, só que essa insulina não consegue agir no receptor para botar a glicose para dentro da célula. Entendi. Então, é uma pessoa que está com muito alimento e fome. Sim. É por isso que o diabético tem muita fome, quando eles dizem, o diabético tem muita fome, porque a célula dele está sem glicose. Né? Ele está com muita glicose no sangue, só que como a insulina não consegue agir para colocar a glicose dentro da célula, a célula informa para o cérebro que está com fome, que ele precisa comer. Interessante. Interessante. Quer dizer, ele está alimentado, mas necessitando de alimentação. De alimento dentro da célula. Exatamente, porque o corpo não informa ele. Não informa ao cérebro que ele já está alimentado, então ele vai ter fome. Interessante. Doutora, me diga uma coisa, a gente falou sobre a obesidade, que é um fator preponderante, né? Eu queria saber o seguinte, a obesidade é preponderante também na diabetes infantil? Na diabetes infantil, o que a gente sabe de diabetes tipo 1, a obesidade não influencia. Geralmente os pacientes, quando vão dar o diagnóstico, eles estão magros, e muito magros, eles estão perdendo peso exatamente por causa disso. Ele não tem a insulina para alimentar a célula, então ele está perdendo peso. Porque o organismo está quebrando outras coisas, está quebrando músculo e gordura para produzir mais glicose, para produzir o alimento. Porque a célula não informa o organismo que tem comida, a célula está com fome. Agora, o diabetes tipo 2, hoje a gente está tendo um aumento grande de prevalência do diabetes tipo 2, que é o diabetes pela resistência insulínica nas crianças, dado ao aumento da obesidade. Tem a ver com isso que está na tela aí, professora? Tudo a ver, né? Né, doutora? Tem. Alimentação, má alimentação, né? Hoje a gente tem, né, uma incidência muito grande da obesidade, e às vezes não é nem a obesidade, às vezes as crianças estão com o peso normal, né? Os exames normal, mas comem péssimo. Então a gente recebe muita mãe que diz, olha, eu trouxe porque ele come péssimo. Ele faça glicose, colesterol para ver qual é a doença que ele tem. Eu sempre pergunto, precisa estar doente para a gente cuidar dessa alimentação? Né? Então a gente precisa pensar nisso, a gente não precisa esperar que os filhos estejam obesos para a gente cuidar da alimentação, a gente não precisa esperar que uma criança desenvolva um colesterol alto, um triglicerídeo alto, né? Para que a gente cuide dessa alimentação. Hoje em dia a alimentação está muito pronta, a gente tinha que tentar buscar um pouco mais de alimentos in natura, né? Porque o alimento pronto, ele tem toda a indústria do alimento aí, então ele tem muito aditivo químico. Né? Eu sempre falo, qualquer alimento que está dentro de um saco, se você colocou ele dentro de um saco, ele tem que durar. E para ele durar dentro do saco, ele tem que ter química.
né? E a química vem junto com o quê? Com o alimento gostoso. O alimento mais gostoso, com gosto melhor, ele é mais calórico, ele é menos saudável, porque ele tem mais açúcar, ele tem mais gordura, ele tem mais sal, que dá um sabor melhor, de forma geral. Se você, doutora, digamos que você não tem carga hereditária nenhuma e aparece a diabetes na sua vida, o que levou a isso? Fora a falta de alimentação, a falta de exercício, existe algum fator externo fora esse, doutora? Não. Tem, assim, como eu digo, vai juntando tudo, né? O erro alimentar, ele pode levar... Sim, tem medicamentos que podem induzir ao diabetes, doenças que podem levar ao diabetes, né? Secundário. E a falta do exercício, a alimentação errada, tudo junto. Entre as mulheres e os homens, qual é a proporção de diabéticos? É 50% também? Muito se fala que no mundo todo... Possivelmente 50% das pessoas do mundo todo possam ter essa relação com a diabetes. É verdade isso? 50% das pessoas têm diabetes e não têm diagnóstico. Quer dizer, 50% dos diabéticos no mundo, isso não é uma informação de Alagoas, do Brasil. 50% dos diabéticos no mundo não têm o diagnóstico ainda. Por isso que é importante essa avaliação da glicemia no exame de rotina e muitos pacientes que têm fatores de risco, ele procurar o médico para fazer essa investigação do diabetes, né? Às vezes você tem a obesidade, ou você teve um diabetes na gestação, você teve um filho que nasceu macrossômico com mais de 4 quilos, que é outro fator de risco para diabetes. Você tem uma história familiar de diabetes e a sua glicemia de jejum está normal. Então, é muito importante... Esse mapa aí do diabetes no mundo, né? E ele vai aumentando, né? Ele vai mostrando com o evoluir dos anos, das décadas, que esse diabetes vai duplicar nos próximos 20 a 30 anos, se não me engano. Você vai ter o dobro dos diabéticos que tem hoje no mundo. Né? O dobro? O dobro. Isso é assustador. É assustador. E é uma doença silenciosa, mesmo? Sim, é uma doença silenciosa. Mas por quê? É pela nossa forma de vida. Né? Hoje a gente come muito mais do que precisa, a gente come errado e a gente se mexe muito menos do que precisa. Né? Hoje você tem cortina com controle remoto. Então você não precisa levantar da cama de manhã para abrir a cortina, nem à noite para fechar. Né? Você abre a cortina no controle remoto e você fecha a cortina do controle remoto. Então, o controle remoto é um fator de risco para diabetes. É um fator de risco. Quanto mais controle remoto você tiver em casa, maior o seu risco de diabetes. Doutora, estamos falando com os nossos telespectadores aqui, vamos tentar fazer a coisa mais didática possível. Quais são os principais sintomas da diabetes? O principal sintoma de diabetes vai ser, geralmente esse paciente começa a urinar muito. Você quando pergunta à noite, primeiro sinal, o paciente começa a urinar à noite. Só que isso começa devagarzinho, ele começa a achar normal, levantar 2, 3 vezes à noite para urinar. Não é. Então, acordar à noite para urinar, aumentar realmente a diurese, a quantidade de urina. A fome em excesso, você do nada começar a ter muita fome, muita vontade de comer alimentos doces. O refrigerante chama muita atenção da gente. Tá entendendo? Beber muito refrigerante? Beber muito. Você fica, aí eu tô viciada no refrigerante. Tem que dar uma checada se é isso mesmo ou se é o organismo pedindo mais açúcar. Né, porque ele não está alimentado. A perda de peso pode ser um fator, o aumento de peso pode ser outro fator. Olha aí quantos fatores de risco. Pois é, o aumento de peso, a vista, uma turvação visual, principalmente do paciente de mais idade, que ele começa a perder o óculos com mais frequência, infecção urinária de repetição ou candidíase de repetição, tanto na mulher como no homem. A gente não pode esquecer que o homem também pode ter candidíase, né, no órgão sexual, é uma coisa que chama a atenção. E a gestação, outra coisa, a gente não pode esquecer do diabetes gestacional. Pacientes que tiveram crianças macrossômicas, o que é isso? Crianças que nasceram com mais de 4 quilos ou que desenvolveram diabetes durante a gestação, esse paciente ele tem um fator de risco para diabetes. Então, ele tem que ser reclassificado depois do parto. Uma coisa que a gente não consegue. Então, depois do segundo mês pós-parto, essa mulher volta para o médico, vai ser feita a glicemia e a curva glicêmica. Mesmo com a glicemia normal, ela tem que repetir a curva glicêmica para avaliar se voltou ao normal. Voltando ao normal, ela tem 33% de chance de ter na outra gestação
é diabetes gestacional. Então, uma mulher que desenvolveu diabetes gestacional numa primeira gestação, ela voltando ao normal, mesmo tendo feito os exames, ela tem uma chance maior de ter diabetes na outra gestação. Então, é importante ela, nesse intervalo entre uma gestação e outra, ela manter o peso, a atividade física e uma regulação alimentar. Mas isso não tem a ver muito com hormonal, não, também? Sim, porque os hormônios da gravidez são hormônios hiperglicemiantes. Então não é só a superalimentação? Não. Mas as pacientes que já têm, que desenvolveram o diabetes durante a gestação, ela já tem que ter cuidado porque ela pode desenvolver numa outra gestação e ela ganhou um fator de risco para diabetes na idade. Mas a gente falou sobre a superalimentação, falamos sobre outras formas do desenvolvimento da diabetes na vida da gente. Mas e o álcool nisso tudo, doutora? O álcool entra, eu acho que é mais o social. O álcool entra porque ele pode colaborar muito para o excesso de peso. Né? Porque o álcool, geralmente você bebe com tira-gosto. O álcool, além de ser calórico, a gente costuma ingerir uma quantidade maior do que deveria e ele vem junto com os tira-gostos, que geralmente são calóricos. Ninguém vai tomar, né, com aquela história do tira-gosto da cenourinha, aquilo dali realmente é uma coisa que não existe. A gente precisa arrumar uns tira-gostos, né, que tire o gosto de cenoura. Então, isso é importante. E o álcool também está relacionado exatamente com essa vida menos regrada, né? A gente está sempre no restaurante. Né, pois é, a cerveja. A cerveja, né? Porque o problema da cerveja, ela tem um teor alcoólico menor, ela tem a cevada, que é um carboidrato, mas a cerveja a gente bebe muito, né? A cerveja é como um refrigerante, né? Você toma de gole, né? De taças. Mas dizem que vinho também engorda, sim, né? mas o vinho, se você quiser, você com uma tacinha de vinho, você enrola a noite toda. 2 tacinhas de vinho, você enrola a noite. A cerveja não tem como você pegar uma tulipa de cerveja e enrolar. Porque a cerveja, você bebe ela geladinha ou não vai beber? Né? A cerveja se bebe muito. E também diurético, você bebe e elimina. E vai, né? Aquela sensação de que está eliminando, né? Mas a caloria já foi absorvida. Aí gera? Já foi absorvida há muito mais tempo. E como é que deve ser a dieta do diabético, doutora? A dieta do diabético deveria ser uma dieta como a de qualquer outra pessoa, tirando o açúcar, né, que o açúcar a gente pode substituir pelo adoçante, o diabetes tipo 2 que a gente está falando aqui. Todos nós deveríamos comer como o diabético deveria comer, que é uma alimentação regrada, equilibrada, com mais fruta, verdura, uma quantidade menor de massa, de gordura. Pão tem que ser integral? Não tem que ser integral. Agora, o pão integral, ele tem uma série de vantagens, que ele tem uma saciedade maior, ele tem uma quantidade de fibra maior. Mas o diabético também pode comer o pão normal. Né? Agora, tem um mito que o pão integral, né? É porque o pão integral, a grande maioria não leva açúcar. E o pão normal, a grande maioria leva açúcar. Mas a quantidade do açúcar do pão também não é muito grande. Então, você tendo uma dieta equilibrada de forma geral, o diabético pode comer praticamente tudo que o não diabético pode. Macarrão? Macarrão. Pode. Agora, não dá para comer. Aquela nossa feijoada de sábado. Todo o macarrão que a gente quer, né? Porque aí, assim, sexta-noite é a macarronada, no domingo é a feijoada, né? Aí no sábado vem a pizza. Então, esse é que é o problema. Tem que ter um equilíbrio, realmente, uma contenção maior. Doutora, e se dentro da família, pode existir casos de filhos com diabetes, filhos sem diabetes? Essa carga hereditária, como é que se dá dentro da família? A carga hereditária que a gente espera, o diabetes familiar, ele é muito diabetes do idoso. Então, eu recebo, às vezes, criança. Não, ele está comendo muito doce, ele come muito doce, os avós são diabéticos. O risco dessa criança, esse diabetes que vem dos avós, é o diabetes tipo 2, que é o diabetes da idade, do velho. O diabetes tipo 1, que é o diabetes da criança, ele é um distúrbio do sistema HLA, mas ele não tem uma incidência genética muito pequena. O diabetes tipo 2, você tem 85 de chances da genética, de percentagem. O diabetes tipo 1 tem 5%. De você ter 2 crianças na mesma família, 2 pessoas na mesma família, com diabetes tipo 1. A incidência é muito menor, do ponto de vista familiar, hereditário, do que o diabetes tipo 2. Doutora, eu vou deixar uma pergunta para o próximo bloco. Como controlar nossas crianças diabéticas diante de um brigadeiro? Aí a gente volta com Marcos Lina e a doutora Jamile Vanderlei. Residencial Varandas do Francês, condomínio com apartamentos de 1 e 2 quartos, localizado na Praia do Francês.
varanda gourmet com churrasqueira, piscina com raia infantil, salão de festa, playground, guarita, recepção, apartamento com área privativa, área técnica individual. Venha morar no mais novo paraíso na Praia do Francês, a 15 minutos da capital, com lazer e conforto para você e sua família. Residencial Varandas do Francês. Construtora Unique. Projeto Ana Luísa Menezes. O restaurante Sabor de Minas é especializado em culinária mineira. Grelhas, saladas, além de outras delícias, é realmente muito agradável, com um ambiente aconchegante e bem ventilado, preservando a cultura e o sabor de Minas. Todos os dias com festival de cozinha mineira, servindo buffet completo com os mais variados pratos. Tudo isso em uma ótima atmosfera, com elegância e bom gosto, além de oferecer conforto que o nosso cliente merece, com brinquedos para a recreação de seu filho e um belo jardim. Restaurante Sabor de Minas, localizado no Trevo do Francês. Venha conhecer a culinária mineira. Pensou em construir na Barra de São Miguel? Material de Construção São José. Tem tudo para sua construção. Material de Construção São José, na principal da Barra de São Miguel, com entrega para toda a região. Estamos de volta com o programa Família em Pauta, uma iniciativa da TV Maceió, canal 22 da NET, uma produção do Movimento Familiar Cristão. Doutora, voltando à pergunta do outro bloco, como convencer uma criança tipo diabetes tipo 1 a ir a uma festa e não comer brigadeiros nem tomar refrigerantes? A gente não precisa convencer uma criança diabetes tipo 1 a não comer brigadeiro nem tomar refrigerante, porque ela pode. Assim, hoje a gente já tem opções de insulina para diabetes tipo 1. Então, a gente está falando de uma criança que não tem produção de insulina, que a gente vai dar, repor toda a insulina que ela precisa. Então, hoje a gente tem insulina basal, que ela vai ter um nível basal de insulina, e a insulina rápida e ultra rápida que a gente tem hoje, que vai agir exatamente digerindo esse açúcar que ela vai comer. Então, uma criança com diabetes tipo 1, conversar com o endócrino dela, conversar com o nutricionista, mas ela vai poder ir para a festinha, fazer o prato dela, você vai contar o carboidrato, que hoje tem uma coisa que a gente chama de contagem de carboidrato, vai se contar, vai se calcular a dose de insulina em cima desse carboidrato, vai aplicar a insulina e ela pode comer a comida da festa. Ela não vai fazer isso no dia a dia, porque a gente precisa controlar uma série de outras coisas. A gente volta para aquela necessidade da alimentação saudável, né? Então, ela não vai comer refrigerante todos os dias, em casa, aquela coisa toda, mas numa festa, ela tem como se ambientar e se tornar uma criança ali como outra qualquer, como uma coleguinha. Eu queria agradecer também agora a presença também do Marcos Herá e a Carolina Herá, que estão aqui junto com a gente, para também passar um pouco da experiência de que é ter uma filha com diabetes também. Como foi descobrir essa diabetes na nossa querida Jujuba? Bom, no início é meio que uma bomba, né, na família. Então você entra em desespero, né, no começo, porque tudo é muito novo, tudo é muito diferente. Mas nada como uma boa informação, né? Então, se você é bem orientado, você consegue viver uma vida completamente normal como hoje a gente consegue. É só botar a cabeça no lugar, botar as coisas no lugar, né? E conseguir levar o diabetes numa boa. E isso a gente conseguiu, né? É preciso muita paciência, Marcos? Acho que é preciso paciência, é preciso entendimento. Normalmente criança, quando fica doente, a gente diz, daqui a pouco passa, fica boa. E o diabetes é uma doença crônica, então o filho que desenvolve a doença será diabético enquanto existir, até que se descubra uma cura. Logo, então, cuidado diário, não é só paciência, eu acho que é perseverança, é um pouquinho de resiliência. Você tem que aprender que a sua rotina vai passar a ter itens que talvez não sejam tão comuns em outras casas, mas que aquilo ali vai ser parte integrante do dia a dia de todo mundo. Qual o papel do pai, da mãe, do avô, da avó no tratamento da diabetes?
Acho que é fundamental, principalmente para a criança pequena. A criança pequena ainda não tem autonomia para manejar o tratamento. A que horas tomar a insulina, como fazer o cálculo do que precisa de insulina. Então, nessa primeira fase da vida, o exemplo, a preocupação, a responsabilidade fica para o cuidador. E hoje a gente divide todas as funções em casa, inclusive a de cuidador também. O pai e a mãe têm que estar se revezando, tem que estar colaborando com o outro. E os avós? Os avós entram como, vamos dizer assim, atores coadjuvantes, né? Então, na falta do pai ou da mãe, eles estão lá juntos, eles também aprenderam, eles também sabem fazer contagem de carboidrato, eles também aplicaram a insulina quando necessário. Hoje sabem mexer na bomba de insulina, que a Júlia usa a bomba de insulina. Então, eles sabem fazer tudo isso, É um né? envolvimento familiar total, né? Total. O que muda não é a vida da criança, é a vida da família inteira, né? Então, você tem que se adaptar novamente à nova rotina, a hábitos saudáveis, a horários fiéis, né? Então, assim, a hora do almoço é a hora do almoço. Não pode passar da hora do almoço, porque senão ela pode ter uma hipoglicemia. Tem tudo isso que você tem que fazer, né? Então, a rotina é uma rotina, vamos dizer assim, meio severa, né? Você tem que seguir essa rotina para poder ter um bom controle. Senão, você não consegue um bom controle. A Jujuba foi descoberta com diabetes com quantos anos? Com 1 ano de idade. 1 ano de idade. 1 ano de idade. Diagnosticada por doutora Jamile. E como é que foi, Marcos, isso na sua vida? Me conte. A gente faz planos, a gente sempre pensa o melhor para os filhos e é muito difícil você considerar uma doença, principalmente uma doença crônica, tá? Então, o primeiro momento é o momento de você assimilar o golpe, de você entender o que está acontecendo. Acho que é um momento essencial de buscar informação. Saber que a vida não parou ali, que ela vai prosseguir, que a gente vai tentar fazer o melhor possível para conseguir continuar a caminhada. E quando você passa a ter esse entendimento, que você percebe que não é esse bicho tão feio que se imagina, as coisas vão saindo com normalidade, sem nenhum problema. Hoje a gente tem uma rotina perfeitamente normal, igual a qualquer outra família. E é interessante, às vezes, a gente perceber que como o diabetes tipo 1 não é tão comum quanto o tipo 2, as pessoas às vezes se confundem. Eu costumo dizer o seguinte: minha filha não tem insulina, então ela vai comer e eu vou ver quanto é que ela vai precisar de insulina no corpo. Então eu tenho a vantagem de poder dar a insulina que ela vai precisar. O diabético tipo 2, às vezes um avô, um tio, ele tem insulina, só que ele não tem a quantidade exata que ele precisa. Então, às vezes, o controle alimentar naquele momento é pior para o diabetes tipo 2 do que o tipo 1. Às vezes, Rainha, na minha família você tem quadros diferentes, tratamentos completamente diferentes, momentos diferentes. E esse entendimento, essa informação precisa circular por toda a família. Doutora, quando esses dois chegaram com a nossa querida Jujuba, que a senhora deu o diagnóstico, como é que foi? O engraçado é que o diagnóstico chegou quase pronto. A Carolina chegou com o diagnóstico pronto, né? Ela já estava com uma observação grande, nós fomos lá, foi o diagnóstico feito, é um susto, lógico. Agora é isso que eu queria falar também. Eu acho importante, assim, a gente não precisa ter pena, é uma doença crônica, mas ela não é uma doença terrível. Eu acho que tem um preconceito muito grande, talvez, pelo que a gente viu antigamente do diabetes. É porque a gente hoje ainda continua tendo uma dificuldade muito grande em tratar diabetes, porque as pessoas continuam sem entender e sem assumir a doença. Você entendendo, como o Marcos diz, você ter conhecimento da doença é importante, porque é uma doença que a gente consegue controle. Né? Então, se você consegue controle, você vai diminuir o quê? Os riscos das complicações crônicas. Porque o diabetes, como doença, diabetes em si, a diabetes aguda, ela não tem uma complicação tão grande, tirando um diabetes tipo 1, como da criança. Se você não fizer o diagnóstico, ela pode entrar para um quadro de cetoacidose diabética, que é um risco de coma e uma complicação mais séria. Mas a diabetes em si, ela não é uma doença tão grave. O grande problema da diabetes, ela faz mal às pessoas pelas complicações crônicas. E as complicações crônicas estão relacionadas a quê? A anos de diabetes sem tratamento, quer dizer, sem levar a doença a sério, sem entender a questão da alimentação, né? Eu acabei de falar que a criança com diabetes tipo 1, ela pode ir para uma festinha e comer o brigadeiro e o adoçante. O diabético tipo 2, ela não pode fazer isso, porque ele não manipula a insulina dele como uma criança, como a gente manipula. No diabetes tipo 1, nós vamos dar a quantidade de insulina que ela precisa. No diabetes tipo 2, a gente não tem
né? Ela tem insulina produzida por ela, agora ela tem uma resistência à ação da insulina. Então, o tratamento alimentar no diabetes tipo 2, ele é muito importante, como a medicação, mas ele é muito mais importante. Eu percebi que existe uma espécie de doutrinamento que a família tem que ser feita, e quem faz esse primeiro doutrinamento é o médico. E como é que se dá esse doutrinamento, doutora? Receber a família lá e falar isso tudo e pontuar essa necessidade? Então, assim, a questão da informação, como a gente diz, né? Então, sempre que a gente pode, dependendo da família e até no grau de cada família, você tem que dar material, tá entendendo? Você tem que dar informação a essa família, você tem que falar sobre o diabetes, você tem que falar com a criança, na frente da criança, de uma forma aberta. É uma doença que não tem constrangimentos, porque é uma doença que não há culpados para ela. Tá entendendo? Então, é uma doença que não gera nenhum constrangimento, ela não pega, ela não é transmissível. A criança não fez nada de errado, o pai, a mãe, a avó, que seja quem for, não fez nada de errado. E uma coisa que eu falo muito com os meus pequenininhos, quando eles já estão entendendo, eu digo, já contou para a avó? Aí eles olham assim para mim, eu digo, vai chorar. Na hora que você contar, elas vão chorar. Porque os avós trazem essa história do diabetes muito de antigamente, apesar de que hoje a gente ainda tem muita amputação, muita cegueira, muito infarto relacionado com diabetes. Mas a gente precisa entender que é uma doença que depende muito da gente, da nossa escolha para o tratamento da doença. Por começar tão cedo, existe alguma coisa que acarrete a longo prazo, mesmo com um bom tratamento a diabetes? Sim, exatamente. O diabetes tipo 1, a gente tem que ter um cuidado maior. Por quê? Porque essa criança vai viver mais tempo com a doença. O problema do diabetes é quanto mais cedo ele aparece, mais tempo ele tem de desenvolver as complicações crônicas. Entendeu? Um diabético que apresenta diabetes com 80 anos, a gente vai tratar, agora a gente vai ter muito bom senso, tá entendendo? A gente não precisa se preocupar, a gente vai se preocupar, vai cuidar, mas precisa de bom senso. E uma criança que vai desenvolver diabetes com 2, 3, 5, 8 anos, ela tem a vida inteira. Que a doença, ela vai conviver com a doença a vida toda. Então, tem que ter a consciência, essa criança tem que ser educada, ela tem que entender o que é que está acontecendo com ela, para que ela também vá assumindo, quando os pais vão perdendo, quando os pais vão perdendo a autonomia sobre a criança, essa criança vai pegando essa autonomia. Então, ela tem que ter consciência, ela tem que ter conhecimento. Não adianta esconder da criança e nem transformá-la numa coitada, aí a bichinha, aquela coisa. Não, uma doença que praticamente não tem dor. A Júlia, né, não tem dor, dói não, acorda, dorme normal, brinca normal, tem disposição normal. Agora, ela tem uma outra rotina, porque o pâncreas dela não produz insulina, então a gente tem que dar essa uma vida insulina. regrada, né, doutor? Isso, mas isso volto a dizer, a gente não precisaria estar doente para as crianças terem um horário para comer. Né? Ter que ter cuidado com o que come, ter um horário para o exercício físico, ter a atenção dos pais, né? Isso é uma coisa importante. E existe uma mística que criança não gosta de verdura, e verdura é muito importante, inclusive no tratamento para diabetes, né? Para uma boa alimentação. Como fazer para a gente readaptar a alimentação dela nesse sentido? A criança faz o que ela vê. É o meio onde ela vive, né? A gente precisa entender, as crianças quando saem do leite, ou leite materno, ou leite da mamadeira, ela vai para onde? Papinha de verdura e frutinha amassada. Então, é o caminho que ela trilhou. Ela come, ela gosta, só que ela vai crescendo e ela vai comparando. Né? Não dá para comparar fruta nenhuma com brigadeiro. Um brigadeiro é um brigadeiro. Então, não se compara fruta nenhuma. Então, não é que a criança não goste de fruta, ela prefere o brigadeiro, certo? Isso ela pode fazer. Agora, ela tem que entender que, primeiro, esse brigadeiro não pode estar dentro de casa todos os dias, né? Então, ela vai poder comer o brigadeiro numa festa, não há problema nenhum. Entendeu? Um dia em casa, um domingo, vamos fazer um brigadeiro? Bora! De vez em quando, né? A verdura, a mesma coisa. Ela, às vezes, ela prefere o macarrão, o molho de tomate, a lasanha, né? Ela prefere isso a um feijãozinho verde, uma saladinha. Mas se ela tá vendo no dia a dia a casa comer isso e ter menos alimento pronto, né? Ela vai aprendendo a comer. Eu acho que é muito da sociedade, o meio em que ela tá. Muito da educação, não né? Do muito da educação, do jeito como você começa a ver as coisas, né? Você fez a pergunta para ela quando a gente chegou lá no consultório dela, né? Então, eu acho que Jamile foi fundamental para esse início, né, de visão do diabetes, porque a gente não sabia nada sobre diabetes quando a gente chegou lá. A gente estava ali com uma filha... Quais os sintomas, Lina? Quais os sintomas?
Olha só, as fraldas dela vazavam, né? Ela começou a vazar demais, eu comecei a achar estranho, né? A gente não, porque isso foi uma coisa, eu me assustei com isso, né? Então, uma madrugada, o berço ensopou, né, de urina, e eu chamei Marcos, desesperada, e diagnostiquei ela ali naquela hora. Eu botei na cabeça que Júlia tinha diabetes. E graças a Deus isso aconteceu. Porque Júlia não precisou ser hospitalizada, Júlia não entrou em coma, né? Então, eu botei isso na cabeça, esperamos amanhecer, ligamos para Jamile. Jamile foi na nossa casa e foi fazer a ponta de dedo, onde ali já foi diagnosticada, porque já estava acima do que o aparelho poderia medir. A curva glicêmica. Não. É o exame de ponta de dedo. O teste de glicose. O teste de glicose. Certo. Então, se o aparelho dela media até 600, 800, eu não sei exatamente o quanto media, mas estava acima disso daí, ou seja, deu high. Não dava para medir o quanto estava. Nossa, estava alto. Estava muito alto. E aí, a gente aproveitando que a gente está falando para muita gente, eu acho que vale a pena. Eu tinha uma falsa ideia de algumas coisas, mitos que vale a pena mencionar. Diabetes não pode comer açúcar, mas também não pode comer muito carboidrato. Então tem gente que desconta no salgado achando que o problema é só comer o doce. Muitas vezes a gente esquece que quando a gente se alimenta, a comida vai ser transformada no interior da gente para poder ser utilizada pela célula. E acho que é aí que está o perigo. Tá? Então, no início, a gente se preocupa só com o que é o brigadeiro, é o doce, é o bolo, e esquece do macarrão, e esquece de outras coisas que são tão prejudiciais quanto se não forem controladas. Diga uma coisa, Marcos e Lina. Uma coisa que eu queria perguntar, eu acho que é uma curiosidade. Muito se fala hoje sobre preconceitos. Qual é o preconceito? Ela teve algum preconceito na escola? A Júlia, a Jujuba, teve algum preconceito? A forma que tratam ela? As escolas estão preparadas para tratar crianças que têm diabetes? Veja só, as escolas não estão preparadas, mas nós preparamos a escola para receber, né? Eu acho que tudo é uma questão de como você age diante da situação, né? Então, se a gente age de uma forma... A gente quer que ela tenha uma vida normal, a gente vai fazer com que ela tenha uma vida normal. Então, a gente prepara palestras, a gente leva informação. Quanto mais informação se leva, mais desmistifica o diabetes. E é isso que a gente tenta fazer. Então, desde o início, desde ela no pré-escolar, que todos os anos a gente faz um trabalho com a escola, faz um trabalho com os amiguinhos da escola, faz palestras com ele, faz brincadeiras, entendeu? Tudo mostrando o que é o diabetes, como funciona o diabetes. A Júlia faz a glicemia na frente de todo mundo, conta os carboidratos, dá a insulina. Ela sempre, nunca teve isso de se esconder, entendeu? A gente sempre mostrou para todo mundo que ela tinha diabetes, entendeu? Então, assim, ela lida com o diabetes de uma forma completamente normal. Aquilo é completamente normal na vida dela e na vida dos coleguinhas que estão junto dela, que já sabem como aquilo funciona. Eu acho que o preconceito vem a partir da falta de informação. Se você dá essa informação, não precisa existir preconceito. E às vezes que por acaso uma criança ou outra tem alguma dúvida ou faz alguma pergunta, a gente chega com a informação para essa criança, né? Então, a partir do momento que ela dá a informação para essa criança, você não precisa mais ter problemas, você não vai ter problemas com isso. Aí o que eu posso completar é que nenhuma escola pode discriminar nenhuma criança com diabetes ou qualquer outra doença. Elas são obrigadas pela Constituição a incluir as crianças no meio das outras e criar ferramentas para essa inclusão. Pode ser necessário uma enfermeira no primeiro momento, pode ser necessário uma capacitação específica com o professor, um horário diferenciado, até que a adaptação aconteça. Eu acho que é parceria, né? Na verdade, você tem que ter a parceria com a escola. A escola tem que ser parceira para você conseguir fazer isso. Porque não adianta você querer dar informação, mas a escola não ser receptiva quanto a isso, né? Foi isso que levou vocês, essa experiência toda, em tratar a escola e compartilhar essa experiência com as pessoas através de um blog, Lina? Fala um pouco do seu blog. Bom, o blog surgiu a partir da necessidade que eu sentia, né, que a gente sentia, de dar informação às mães iniciantes, né? Então, quando a gente iniciou o diabetes... É esse blog aí, né, Lina? Isso, é o Jujuba Diabética. Então, quando a gente iniciou
o blog foi mais assim, porque a gente no começo do diagnóstico, a gente não tinha aquela pessoa que chegasse pra gente e dissesse, a não ser os médicos, lógico, né? Mas que dissesse assim, o bicho não é tão feio quanto parece, sua filha vai poder ter uma vida saudável, sua filha vai poder ter uma vida normal como de qualquer outra criança, ou a alimentação normal como de qualquer outra criança, né? Então, a gente sentiu essa necessidade de mostrar um pouquinho da experiência da gente para essas pessoas, para que esse início fosse um pouquinho mais fácil, né? Mais fácil do que foi para a gente e que desse uma qualidade de vida melhor para todas essas crianças que estão sendo diagnosticadas agora, né? Não só agora, mas que tem todo um processo aí pela frente, né? De conhecimento, de informação. Aí o que a gente tenta é levar essa informação, é levar o diabetes de uma forma muito positiva, que essa é a nossa visão, né, do diabetes. Em nenhum momento a gente vê o diabetes como algo ruim na nossa vida. E isso é fundamental para a nossa qualidade de vida, né? O diabetes é um parceiro. A gente tem que conviver com ele, mas a gente não precisa ter medo dele. E ele não precisa ser um empecilho para nada na vida da gente, na vida da Júlia. Né? Ela vai ter vai ser uma adulta normal, ela vai ser uma profissional como outra qualquer, ela vai estudar do mesmo jeito como qualquer outra criança, ela vai ter uma vida como qualquer outra criança, independente ou não do diabetes. Marcos, e como foi aí incentivar o blog da Carolina aí? O blog faz com que a gente chegue perto de pessoas que a gente não conhecia, aproximou a gente, fez a gente compartilhar informações, tá? Tratamentos, o que estava dando certo, o que estava dando errado, novidades. Criou-se uma comunidade em volta do blog, várias pessoas colaborando umas com as outras, e eu acho que isso foi o mais legal. A gente fez o blog como uma forma de desabafar e buscar também outras pessoas com informação, e o blog traz para a gente muita coisa boa. Ele trouxe de volta para a gente aí a solidariedade e esse espírito de comunidade, e um querer ajudar o outro. Doutora, me diga uma coisa. A diabetes deveria ser tratado como uma política pública, o combate à diabetes? Essa é uma briga que a Sociedade Brasileira de Diabetes está tentando. Eu acho que os meios públicos precisam melhorar o que ele oferta de tratamento para o diabetes, porque é realmente um absurdo o que a gente tem, do ponto de vista público, como oferta de tratamento, opções terapêuticas para o diabetes, hoje, em 2015, é um absurdo. Porque a gente está entendendo, medicamentos antigos demais, uma insulina que a gente está brigando para se estabelecer normalmente, isso é uma coisa que precisa. Agora, falar um pouquinho também do blog, eu achei muito interessante, né? Porque o blog, ele desmistifica demais, né? Eu acho que até para vocês, para a Júlia e agora para todo esse entorno. E esse entorno vai aumentando, porque cada vez que você coloca, né, a mídia, é uma coisa muito interessante, porque você vai aumentando, isso, né, atinge um tamanho enorme. E essa desmistificação é muito importante, porque é educação, como a gente fala. Tá entendendo? A gente volta a trabalhar no conhecimento, na educação sobre a doença. A divulgação é muito importante. Por exemplo, nesse momento nós estamos falando para 500 mil pessoas. Então, isso eu acho que é muita gente, deve ser muito importante. É um trabalho que, né, em TV, internet, satélite, em todas as áreas, a gente está tentando aqui desmistificar essa diabetes. E Nina, me diga uma coisa, você e Marcos, me diga uma coisa, como é que é a vida da Jujuba? É normal, natural, corre, brinca? Bom, Júlia tem uma vida completamente normal, independente, o diabetes é um pequeno detalhe na vida dela, né? Ela faz esporte como qualquer outra criança, estuda como qualquer outra criança, leva bronca como qualquer outra criança, tem uma rotina como qualquer outra criança e principalmente se alimenta como qualquer outra criança, né? Como todas as crianças deviam se alimentar, que é uma alimentação saudável, né? Dentro daquilo que, é lógico, tem as saidinhas, né? Mas... A doutora está aqui, né? Pois é. Mas, no dia a dia, ela tem uma vida como de qualquer outra criança. Agora, lógico que com a rotina, né, que você precisa ter de ponta de dedo, de aplicação de insulina, de contagem de carboidrato. Todos os dias. Ela faz ponta de dedo 8 vezes ao dia. Nossa. Então, ela toma insulina mais vezes do que isso, né? Então, assim, é uma rotina 24 horas. A gente tem que estar atento 24 horas. Ela não pode comer absolutamente nada sem que isso seja aplicado à insulina. Então, assim, é uma guarda constante, né?
É uma guarda que você tem que sempre estar atento. E você, Marcos? Acho que ela definiu bem. Vivemos com diabetes. E vivemos, como qualquer outra família, como qualquer outro casal. Ajudando quem a gente pode, da maneira que a gente pode, levando informação sempre que é possível, porque eu acho que a informação emancipa. Você se conhece e ajuda os outros também a se conhecerem e buscarem alternativas. Em relação às políticas públicas, para a gente fechar aqui, o tratamento é dever do Estado, não é nenhum favor de secretaria, de prefeito, de governador, dar o tratamento básico para o diabetes. As tiras para medição, os aparelhos para medição, a insulina necessária, eu acho que como qualquer outra área da atuação pública, a gente tem que cobrar, na condição de cidadão, o melhor tratamento possível para todos. Doutora, podemos dizer que a diabetes transformou-se numa epidemia mundial? Sim. A diabetes, juntamente com a obesidade, hipertensão, que a gente já sabe, é uma epidemia e a gente Nós temos até um gráfico aí. Isso. E ela, olha aí, tá vendo? Ela praticamente dobra. Tá vendo? 55 no mundo. E isso é no mundo inteiro. A gente não tá falando de Brasil, nem estamos falando de Maceió. Tá entendendo? As dificuldades é no mundo todo. Essa dificuldade de educação é no mundo todo, de exercício, é um absurdo, né? O Brasil cresceu 40% nos 40%. últimos E é um país 6 anos, subdesenvolvido, né? Né? Então, a diabetes não escolhe classe social, não escolhe raça, não escolhe gênero, não escolhe ninguém. É uma doença realmente que está se alastrando e muito assim, eu acho que a gente tem muito a colaborar com a doença. Eu queria agradecer a todos vocês e abrir os microfones para suas considerações finais sobre o tema e se despedir. Começa aí, Marcos. Vou começar me despedindo, mandando um abraço para todo mundo do MFC que está assistindo. E falar para quem está ouvindo a gente, que tem alguém na família com diabetes, que você pode colaborar. Às vezes é uma palavra de incentivo, às vezes é um carinho, dá certo? E eu acho que isso é essencial. É o tipo de condição que precisa do envolvimento. E com o envolvimento tudo fica mais fácil. Envolvimento e informação, né? Sempre buscar informação, sempre desmistificar isso para ter uma qualidade de vida boa. E eu acho assim, a gente precisa acreditar na doença. Quer dizer, você pode não ter sintoma, mas você tem a doença. Então, o diabetes é uma doença que você tem que levá-lo a sério e tratar antes de sentir qualquer coisa. Você não pode esperar estar sentindo alguma coisa para levar o tratamento a sério. É uma pena, o tema foi muito bom. Chegamos ao final, mais uma vez, do programa de hoje. E agradecendo a presença dos nossos convidados e a você, telespectador, pela audiência. Obrigado a todos.